Será que a igreja dos nossos dias tem sabedoria e profundidade na palavra de Deus para discernir os conflitos entre as nações? Será que a igreja dos nossos dias mergulha em sua vida de meditação na palavra de Deus e ora em cima dessas meditações? Ou será que a igreja dos nossos dias é uma igreja rasa e só quer respostas rápidas? E por querer respostas rápidas, ficam acompanhando as notícias sensacionalistas? Será que a igreja dos nossos dias não está confundindo escatologia, estudo profundo dos últimos dias, com geopolítica? Será que você é alguém que confunde escatologia com geopolítica? No vídeo de hoje, de uma maneira extraordinária, nós iniciaremos uma pequena série de mensagens falando a respeito do conflito de Israel, Pérsia, sistema do mundo e o levantamento e o erguer das duas testemunhas. Será que você está sentado olhando para o noticiário ou você está se posicionando como as duas testemunhas que está à porta do palácio para não ser enganado com o sistema desse mundo? Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens, essa pequena série de mensagens do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Tome bastante cuidado para não confundir geopolítica com profecias para os últimos dias. Existem muitos influencers, existem muitos pastores, existem muitos jornalistas de opiniões que deixam suas opiniões através dos vídeos de geopolítica, e a maior parte dos cristãos encaram isso como profecia ou como revelação para os últimos dias. Tome bastante cuidado. É muito importante você conhecer alguns vídeos de geopolítica, mas não esqueça que normalmente vídeos de geopolítica são vídeos com a opinião daquele produtor de conteúdo. E às vezes nós vemos pastores que conhecem a palavra de Deus, mas preferem olhar para o cenário da geopolítica mundial e dar as profecias bíblicas a partir do cenário daquela geopolítica. Então existem alguns influencers e pastores que nós conhecemos, que eles olham para a distribuição dos países no mundo, e olhando para a distribuição dos países do mundo, eles definem uma profecia bíblica, ou dão opinião dizendo, olha, isso aqui é um sinal para os últimos dias. Um exemplo disso é um querido irmão que está sempre nos acompanhando aqui no canal, ele sempre deixa acréscimos preciosos, mas teve um detalhe no comentário dele que marcou bem isso que eu estou dizendo. Ele começou a dar a opinião dele a respeito de como seriam os últimos dias a partir da distribuição dos países com a geopolítica de hoje, ou com a geografia de hoje. Nós não podemos basear as profecias bíblicas segundo a geografia de hoje. Vou repetir. As profecias bíblicas para os últimos dias não podem ser baseadas de acordo com a geografia atual. Não é a distribuição dos países de hoje, não é a localização geográfica dos países hoje que define como será o império do anticristo, por exemplo. Como que eu faço para saber, irmão Paulo, como será a divisão, como a besta de 7 cabeças e 10 chifres vai estar se posicionando? Como que eu faço para saber como será levantado os 10 reis? Você lembra dos 10 reis, os 10 chifres? Então, você não olha para a distribuição, você não olha para a geografia atual, você não olha para a geopolítica atual dizendo o seguinte, não, peraí, os Estados Unidos apoiam Israel. Significa o quê? Significa que os Estados Unidos se coloca como aqueles que ajudam Israel ou como aqueles que ajudam o povo de Deus. Na verdade, queridos, o grande engano deste tempo que nós estamos vivendo é achar que existe um país ou achar que existe um segmento político que vai favorecer a igreja. Nós podemos até enxergar
os Estados Unidos ou as nações chamadas conservadoras, nós podemos até enxergar essa maneira de fazer política como nações que vão dar tempo para a igreja se preparar para os últimos dias. Eu só tenho liberdade hoje por causa da internet que foi liberada por países que têm uma certa liberdade. Isso é verdade. Então, tome bastante cuidado para a geografia atual, para a geopolítica atual, não definir a maneira com que nós olhamos para as Sagradas Escrituras. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras com a geopolítica disponibilizada na palavra e nós olhamos também para o linguajar ou o idioma descrito na palavra de Deus. Eu iniciei o vídeo falando a respeito do conflito de Israel e a Pérsia, e é justamente isso. Sabendo de tudo isso, eu quero que você me entenda, minha irmã, eu quero que você me entenda, meu irmão, que esse vídeo aqui é um vídeo introdução para que entremos nessa pequena série de mensagens baseadas no livro de Esther. Por que eu vou entrar no livro de Esther? Porque o livro de Esther nos mostra, primeiro, um sistema que foi estabelecido. Segundo, uma igreja que precisa ser despertada. Terceiro, um grande sistema religioso que odeia a igreja e odeia as origens da igreja. E outro detalhe, nós vamos ver o quê? As duas testemunhas do Senhor que não entram para esse sistema, mas ficam apenas na porta do sistema, vendo as coisas que estão acontecendo e orando para que a igreja seja desperta e essa mesma igreja não fique presa ao sistema. Por quê? Porque o sistema desse mundo está produzindo uma grande armadilha para que a igreja caia nessa armadilha. E se você conhece o livro de Esther, você já compreendeu as figuras que existem no livro de Esther para que a igreja saia desse sistema. Agora, se você é uma pessoa que adere ao entendimento da escatologia, presta atenção nisso. Nesse primeiro vídeo, que é um vídeo introdução, eu vou dar várias informações que serão a base da nossa série. Nós vemos que hoje a escatologia ela está dividida em dois pensamentos principais. A teologia para os últimos dias, ou a escatologia, ela tem uma tendência ou antissemita, que exclui Israel e os judeus de toda a equação. Não, Deus não tem promessas para Israel. Deus não quer saber mais dos judeus. Esqueça os judeus. Agora é com a igreja. Essa é uma escatologia antissemita. Deus não tem promessas para Israel. Esquece Israel. Teologia, escatologia antissemita. Agora tem uma outra escatologia totalmente judaizante, que é uma escatologia dizendo que esse Israel que nós vemos aí é o Israel de Deus, é o Israel da promessa. Esses judeus que nós conhecemos, a nação de Israel é o povo de Deus, é o povo da promessa. Os dois extremos estão incorretos, queridos. Por quê? Porque nós precisamos entender que esse Israel que nós conhecemos é um Israel que negou o Messias, só que é um Israel que tem promessa. Então você não pode se tornar um antissemita dizendo que Deus não ama mais a nação de Israel, dizendo que Deus não ama mais os judeus, e você também não pode ser ter uma tendência escatológica para colocar Israel como se fosse um povo superior. Os judeus que nós conhecemos, a nação de Israel que nós conhecemos, eles precisam reconhecer o Messias e eles serão, presta atenção nisso, e eles serão um grande cálice para as nações, porque o Messias reinará daquela região. Então Deus ama os judeus, Deus tem promessa para a nação de Israel, só que quem é protagonista nesse tempo que nós estamos vivendo é a igreja. Todos aqueles, judeus e gentios, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que eu estou sempre mencionando as duas casas de Israel. Então não podemos ser antissemita, não podemos ter uma escatologia antissemita e não podemos ter uma escatologia que coloca os judeus e a nação de Israel como se eles fossem superiores a todas as outras nações. Deus tem um particular com a nação de Israel, Deus tem um particular com os judeus deste tempo que nós estamos vivendo, mas a graça derramada sobre a igreja é que vai conduzir todos aqueles que estão debaixo dessa promessa. Amados irmãos, não existe nada novo debaixo do céu. Por isso, vai lá comigo
Em Eclesiastes, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Versículo 9 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. O que o texto está nos dizendo? Que existe um tempo cíclico de Deus. Eu já expliquei aqui no canal o que é o tempo cíclico de Deus. Ao longo da história, os acontecimentos vão se repetindo de uma maneira cíclica, como aconteceu na época de Moisés. Lembra? O faraó se levanta para tentar eliminar aquela geração, para que o libertador não nascesse. As crianças da época de Moisés foram ali sendo eliminadas pelo faraó da época. Logo depois nós vimos isso se repetindo na época do nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus Cristo. Quando ele tinha nascido, surgiu ali o burburinho entre os sábios daquela época que nasceria o libertador de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. E ali, como aconteceu na época de Moisés, Herodes se levanta para eliminar aquela geração da época do nosso Salvador. E agora, isso está se repetindo no tempo que nós estamos vivendo. Um sistema maligno como Faraó, como Herodes, está se levantando para que as mães venham interromper as suas gestações, dizendo que eliminar as crianças no ventre de suas mães, com aquela palavra que eu não posso falar aqui, que é tirar a criança do ventre de suas mães. As políticas de tirar os bebês dos ventres de suas mães é o mesmo espírito do anticristo que estava em Faraó, o mesmo espírito do anticristo que estava em Herodes, é o espírito do anticristo que está atuando nas nações, influenciando as mulheres através das políticas de maneira, entre aspas, legalizada, para eliminar uma geração. Esse é o tempo cíclico. Situações que vão acontecendo ao longo da história se repetem. Agora, o texto em Eclesiastes diz: não há nada novo debaixo do sol. Por quê, queridos? Porque assim como aconteceram conflitos entre Israel e a Pérsia, por exemplo, são situações que vão acontecendo, se repetindo, cumprindo o tempo cíclico de Deus. E a igreja que está conectada com a palavra não fica perdendo tempo em vídeos sensacionalistas, mas olha para a palavra. Olha o versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. É o texto confirmando o que eu acabei de falar. Sabe as coisas que estão acontecendo hoje entre Israel e a Pérsia, entre Israel e essa nação chamada Irã? São situações que estão se repetindo. Tudo isso nós vimos ao longo da história. E para discernir o que está acontecendo, nós precisamos fazer o quê? Olhar para a palavra de Deus. E aonde nós vemos descrito esse tempo cíclico de Deus? Quando nós olhamos para a besta de 7 cabeças e 10 chifres, quando nós olhamos para as revelações que Daniel recebeu, lembra o sonho de Nabucodonosor, aquela grande estátua? Então, quando nós olhamos para essa besta de 7 cabeças e 10 chifres e parte desses impérios que estão naquela estátua, nós conseguimos enxergar o tempo cíclico de Deus. Então você está vendo aí aquela imagem que eu coloquei já em alguns vídeos, descrevendo a besta de 7 cabeças e 10 chifres, e parte dessa descrição Daniel nos trouxe a revelação. Revelações essas que está em Daniel capítulo 2 e também em Daniel capítulo 11. Nós vemos também parte dessa revelação em Daniel capítulo 7. Agora, o que você está vendo aí? Todos os impérios que formam a besta de 7 cabeças. Ainda não 10 chifres, porque os 10 reis não se levantaram. O que são essas 7 cabeças? Impérios antigos, 6 impérios antigos, um 7º e depois se levantará um 8º. Mas eu quero que você se atenha comigo a todos os impérios até a chegada dos 10 reis, que nós não vivemos ainda. Esses 6 impérios antigos nos mostram o tempo cíclico de Deus. Então você está vendo o Egito, a Síria, Babilônia, que é a cabeça de ouro, né? Você está vendo depois da Babilônia os medos e os persas, que nós estaremos falando nessa série de vídeos. Depois dos medos e os persas, você consegue ver o Império Grego e depois o Império Romano. Agora, queridos, essa estátua ela nos dá uma demonstração maravilhosa.
olhando para todos esses impérios, o que você percebe? Todos os impérios tiveram representantes do povo de Deus e todos esses impérios tiveram exemplos de anticristo ou tipologias do anticristo e também a tipologia do corpo do anticristo. Vou repetir. Todos esses impérios que você está vendo, todos esses impérios, desde o Egito até o último Império Romano, e também acontecerá nos 10 chifres, você vai ver que existe representantes do anticristo e o seu corpo. Como assim, irmão Paulo? O anticristo, ao longo da história, o espírito do anticristo ao longo da história, ele sempre tentou copiar o modelo que Deus estabeleceu. Então existe aquele que é o cabeça, Jesus Cristo, e o seu corpo, que é a igreja. E todos esses impérios tiveram um exemplo ou um modelo, uma tipologia do anticristo e o corpo do anticristo. Então, quando você vai para o Egito, nós sabemos que no Egito tinha o quê? Tinha aqueles que eram... tinha aquele que era o modelo ou a tipologia do anticristo, Faraó. Quando você vai para o Império Assírio, tinha, por exemplo, Senaqueribe, que é uma espécie de anticristo, e tinha ali o corpo do anticristo, que eram aqueles representantes do governo, aqueles que eram braço direito de Senaqueribe. Aí depois você vai ver que a Babilônia foi um dos maiores exemplos. Nabucodonosor era uma espécie de anticristo, e tinha ali o corpo do anticristo, que eram todos os seus assessores, todo o seu exército. Depois da Babilônia, o Império Medo e Persa, nós vemos que Amã, lembra de Amã? Eu vou estar falando na série de mensagens um pouco mais sobre Amã. Amã, que representa uma espécie de anticristo, aquele que tenta usar o sistema do mundo para tentar primeiro acabar com Israel e consequentemente tentar acabar com a igreja. Não adianta você tentar eliminar Israel da equação, porque Deus usou a nação de Israel para que a igreja pudesse existir. E nós vemos que os medos e os persas, com os seus dois braços de governo, com os seus dois braços, com sua maneira dupla de governar, foi também ali uma espécie de modelo que formou uma oposição contra o povo de Deus na época de Esther. E nós vamos ver ao longo dessa nossa série de mensagens os medos e os persas, especificamente os persas, como uma tipologia desse modelo de anticristo e essa oposição que o povo de Deus sofreu e ainda sofrerá. Depois dos medos e os persas se levantou o Império Grego. Nós sabemos que Alexandre o Grande, como um grande guerreiro, também foi uma espécie, só que ele agiu muito mais na ideologia do que propriamente em conflitos diretos contra o povo de Deus. Na verdade, Alexandre o Grande talvez seja um dos modelos mais eficientes, se não for o modelo, foi um dos modelos mais eficientes para estabelecer o plano do anticristo. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele tem uma grande contribuição para as ideologias que hoje a maior parte dos cristãos aderem às ideologias, as ideologias filosóficas estabelecidas por Alexandre o Grande e a filosofia. Você vai notar que boa parte da nossa escatologia tem influência de Alexandre o Grande e de todos aqueles filósofos que ele espalhou suas filosofias ao redor do mundo. Existem muitas coisas boas, sim, na filosofia, mas quando a filosofia ela se torna base da escatologia, por exemplo, esse é um grande dano. Basta você ver o amilenismo, não existe reino milenar. O reino milenar é simbólico, eliminando quase todas as profecias dos profetas. Essa escatologia escapista, a igreja não vai passar pela grande tribulação. E por que tem contribuição da filosofia aqui? Porque é sempre visando o bem do homem, é sempre visando o que é melhor para o homem. E nós vemos também, olhando para a estátua, o império que entra após o Império Grego, que é o Império Romano. E, queridos, eu preciso que você preste bastante atenção, porque isso aqui é geopolítica bíblica. Quando entra o Império Romano, ele faz todas aquelas conquistas que nós conhecemos. O Império Romano passa pelo período em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Só que chega em um determinado momento que esse Império Romano, a sua expansão, ela fica tão grandiosa, tão maravilhosa,
que esse império ele expande o seu governo para o lado oriental e para o lado ocidental. Então, o Império Romano ficou tão grandioso que existia o seu lado oriental e o seu lado ocidental. O lado oriental do Império Romano, e é aqui que eu preciso que você preste bastante atenção, o lado oriental é um lado que se misturou com aqueles que eram descendentes de Esaú e de Ismael. Existem muitos descendentes de Esaú e de Ismael hoje que fazem oposição ferrenha contra a nação de Israel, contra o Israel que nós conhecemos. E você precisa entender que o lado ocidental é um lado que está preso às ideologias da grande Babilônia. Quando nós olhamos para o que está acontecendo entre Israel hoje e a nação que antigamente era chamada de Pérsia, até o início do século XX, essa nação que hoje nós conhecemos como Irã, ela era chamada de Pérsia. E não confunda, queridos, não confunda a nação que hoje é uma das maiores nações do Oriente Médio, que é uma nação que ela em território, ela é 72 vezes, se eu não me engano, acho que é 70 ou 72 vezes maior do que a nação de Israel, e em população, ela é, acho que, se eu não me engano, 9 vezes maior que a nação de Israel. É uma nação que ela é grande naquela região, só que ela não é uma nação inimiga de Israel. O povo persa que vive naquela nação não é uma nação diretamente inimiga com a nação de Israel, e nós vemos a tipologia maravilhosa no livro de Esther a respeito dessas coisas. Então, nós vemos o quê? Que o lado oriental dos pés da estátua, dessa estátua que nos mostra o final dos tempos, o lado oriental do Império Romano é um lado que se uniu, presta atenção nisso, é um lado que se uniu aos ismaelitas, e ao longo da história nós vamos ver o livro apócrifo de Macabeus, relatando isso. Você lembra da destruição do templo no ano 70? Lembra? O ano 70 depois de Cristo, com o general Tito, toda aquela destruição que aconteceu? Então, ali, aquele povo daquele tempo estava vivendo o quê? A profecia de Daniel que fala sobre o lado oriental das pernas da estátua. Aqueles que fizeram oposição ao povo de Israel na invasão do templo era justamente o Império Romano misturado com o lado oriental das pernas da estátua. É por isso que existe uma grande associação hoje. Quem são hoje aqueles que estão no comando da nação da Pérsia, hoje, em 2025? São os descendentes do lado oriental das pernas da estátua que descendem de Esaú e de Ismael. Queridos, o povo persa ou o povo iraniano hoje é um povo amigo da nação de Israel. Só que os governantes que são radicais da grande religião, que eu não vou falar o nome aqui, esses radicais, eles estão organizando a grande religião nas nações para usar as armas bélicas, as ferramentas de destruição, para tentar tirar Israel do mapa. E por que eu estou explicando tudo isso para você? Porque você precisa compreender como o livro de Esther é um livro fabulosíssimo para que nós compreendamos não apenas o final dos tempos, mas entender que Deus está levantando a sua igreja para ser como uma Esther e levantando um Mordecai como as duas testemunhas. Existe um grande cenário, um sistema do mundo sendo organizado para fazer oposição à nação de Israel, porque o sistema do mundo é antissemita, e, consequentemente, afrontar a igreja que hoje pensa que isso não vai refletir em sua fé. A igreja que nós conhecemos hoje é uma igreja que se embeleza, é uma igreja que está com seus cuidados esperando casar com o rei. A igreja que nós conhecemos hoje é uma igreja que está em dormência em sua vida de preparação para o grande casamento. O grande problema, queridos, é que o casamento da igreja não será com aquele que governa o sistema desse mundo, como foi literalmente com Esther.
A igreja de hoje precisa ser despertada, precisa acordar. Só que essa igreja ela só vai despertar quando Mordecai, um homem pequeno, começar a despertar essa igreja. Queridos irmãos, nos próximos vídeos eu vou mostrar para você a localização da antiga Média e Pérsia, e vou mostrar para você as conexões no livro de Esther, para que nós entendamos, não segundo a geopolítica sensacionalista, mas para que nós entendamos o que está acontecendo entre Israel e Pérsia hoje e qual é a relevância para a igreja dos nossos dias. Amados irmãos, eu sei que eu posso falar isso no final do vídeo, porque eu sei que quem chega até o final do vídeo é maduro o suficiente para compreender o que eu estou falando. Eu ia iniciar essa semana a nossa série de mensagens baseado na vida de José, e eu ia falar sobre os 144 mil selados, sobre as duas testemunhas. Mas hoje eu senti de uma maneira muito forte o Senhor tocando em meu coração para conduzir os inscritos aqui do canal, para conduzir toda a igreja a olhar para o cenário do mundo e enxergar esse cenário do mundo de uma maneira madura. A igreja dos últimos dias, quem é realmente Mordecai, não fica olhando para o palácio, não fica olhando para as notícias das praças da Média e da Pérsia. Quem realmente está conectado com a palavra de Deus, quem é Mordecai, não entra no palácio, não se associa à política, não se associa às informações que vêm da estátua, as informações desta estátua que eu acabei de colocar. Quem realmente é Mordecai, é pequeno, não está sendo visto, está na porta do palácio se preparando para dar o grito da meia-noite. Será que você tem coragem de ficar até o final dessa pequena série de mensagens para ver as revelações maravilhosas que Deus tem? Usando o cenário atual e nos conectando com as Sagradas Escrituras. Amados, eu espero ter a sua companhia para os próximos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.